Sejam bem-vindos ao canal Carta Aberta com Deus. Nesse dia eu quero deixar uma mensagem importante para nós e para todos os ouvintes que realmente ouvir esta mensagem, que possa entender realmente o plano do Senhor Deus na vida de cada ser humano e também em todo o seu universo, porque foi Ele que o criou. Então, se Ele criou, Ele é o dono de todo o universo. Eu vou abrir a minha Bíblia e quando você ouvir esta mensagem, você pode participar desta leitura que está no Gênesis, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3, que aqui dá início à sua criação, à formação do universo e de toda a sua plenitude. O texto diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e era vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Que o Senhor Deus esteja nos dando o entendimento da sua palavra, para que nós possamos tirar as nossas dúvidas e não ter dúvida de um Deus eterno, poderoso, que criou todas as coisas e que ele existe e Ele é o nosso verdadeiro Deus, um Deus que deixou escrito na sua palavra que Ele é o único. E aqui, quando nós lemos esse texto, nós podemos fazer mais uma observação no princípio. O que é o princípio? O princípio é o princípio de algo que não existia. E no primeiro versículo já está falando da primeira pessoa, que é Deus. Ele é o único. E o segundo versículo fala uma coisa importante que nós precisamos também começar a entender. E a terra era sem forma e era vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus já falou nas duas pessoas, no seu Espírito e no próprio Deus, que é o Criador, que ele se manifestou como o Criador. E o versículo 3 diz: e disse Deus, haja luz, e houve luz. Aqui está falando das três pessoas, da comunhão, do seu relacionamento com as três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E muitas vezes as pessoas têm dúvida de alguma situação, mas quem é Deus? Como que é Deus? Nós encontramos algumas informações muito importantes a respeito da pessoa do Senhor Deus. O único Deus vivo e verdadeiro, é Espírito pessoal, é eterno, infinito, imutável, é onipotente, onisciente e onipresente, é sustentador, redentor, juiz e senhor da história e do universo, que governa pelo seu poder, dispondo de todas as coisas de acordo com o seu eterno propósito e graça. Deus é infinito em santidade e em todas as demais perfeições, por isso a Ele devemos todo o amor, culto e obediência em sua triunidade. O eterno Deus se revela como Pai, Filho e Espírito Santo, pessoas distintas, mas sem divisão em sua essência. Como que Deus se manifestou em três pessoas? Deus Pai, Criador. Deus Filho, está lá em João, capítulo 15, versículo 5 de João, o Evangelho, diz assim: tudo que se criou, sem mim nada podeis fazer. Quando Deus, lá no capítulo 1 de João, ali está falando sobre o verbo,
ele está falando sobre Deus, ele está falando sobre o seu Filho, que são as três pessoas, e também fala do Espírito, que é o nosso Consolador, é o nosso ajudador, porque no momento que ele foi crucificado, que ele saiu daqui, da terra, nós precisamos entender todas essas coisas. Ele instituiu a sua igreja, formou a sua igreja, subiu ao céu, fez uma promessa de voltar para levar a sua igreja, que está lá em João capítulo 14, versículo 1, 2 e 3. E nós precisamos entender como que Deus ele se manifestou nas três pessoas. Diz assim: Deus, como Criador, manifesta disposição paternal para com todos os homens. Segundo, Jesus Cristo, um em essência com o Pai, e o eterno Filho de Deus, nele, por ele e para ele foram criadas todas as coisas. Na plenitude dos tempos, ele se fez carne na pessoa real e histórica de Jesus Cristo, gerado pelo Espírito Santo e nascido da Virgem Maria, sendo em sua pessoa verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Jesus é a imagem expressa do seu Pai, a revelação suprema de Deus ao homem. Ele honrou e cumpriu plenamente a lei divina e revelou e obedeceu toda a vontade de Deus. Eu quero esclarecer para os ouvintes desta mensagem: Deus, ele é o verdadeiro escritor das Escrituras Sagradas. Para nós conhecer Deus, nós temos que conhecer a sua palavra e primeiro nós temos que ter consciência realmente que ele existe. A Bíblia nos relata aqui, esse primeiro versículo, que no princípio ele criou. Se ele criou, é dele, tudo é dele, pertence a ele. Nós aqui somos apenas administrador, somos mordomos do Senhor Deus para administrar o que ele criou, o que ele formou. Para nós termos uma ideia, a perfeição da terra, quando nós olhamos o primeiro versículo, o segundo versículo, e nós olhamos para todo o texto, se nós estudarmos o texto, que não vou ter um tempo suficiente para acompanhar todo o texto, todo o Gênesis. Quando nós acompanhamos todo o estudo do Gênesis, nós vamos entender realmente a formação de todo o universo. O primeiro versículo já está nos falando. Primeiro ele criou o que? Os céus. Segundo, a terra e toda a sua plenitude. E a sua terceira criação foi a família. Está lá no capítulo 1, versículo 26 e 27 e 28. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Nós fomos criados em imagem e semelhança do Senhor Deus para termos essa comunhão com o Senhor Deus. Quando ele formou o homem, formou a família e ali colocou no jardim do Éden, e ali ele teve aquela comunhão com o homem imagem e semelhança do seu Filho Jesus Cristo, porque já estava com ele já no seu conhecimento, no seu conhecimento, como o texto está falando, ele é eterno, ele é onipotente, ele é onisciente e ele é onipresente. O que significa isso? Onipotente porque ele é poderoso, ele é eterno, ele é infinito, ele é conhecedor de todas as coisas. Se ele fez, se ele criou, é dele. A vida pertence a ele, não pertence a nós. Nós temos uma responsabilidade de cuidar das nossas vidas, porque a própria Escritura diz que um dia nós vamos prestar conta para o Senhor Deus. No
último dia final que vai acontecer, que está lá no Apocalipse. Quando nós estudamos o Apocalipse, nós vamos ver realmente que a Bíblia tem começo, tem meio e tem fim. Assim também é o universo que ele criou, e um dia este universo vai ter fim aqui, porque está escrito na sua palavra. Lá no Apocalipse capítulo 1, versículo 19, quando houve a revelação de João, o Senhor, o anjo falou para João: escreve o que tu já viu, o que tu está ouvindo, o presente, e escreve também o futuro. Então o que acontece? Se a Bíblia tem começo, ela tem meio e tem fim, então isso aqui também teve começo, tem meio, que é o universo que nós estamos vivendo, contribuindo, compartilhando com as coisas, com os acontecimentos, e também vai ter o fim também. Voltando à palavra onipotente. Onipotente, ele é imutável, é um Deus eterno. Aí você pode pensar, como eu já ouvi pessoas falar, mas quem criou Deus? Mas Deus, ele é o princípio de todas as coisas, e ele é espírito, e ele é imutável, ele não muda, ele continua sendo Deus desde o princípio da sua criação. E o Senhor Deus deixou as Escrituras Sagradas para que o homem pudesse se aproximar dela, para que pudemos tirar o conteúdo para as nossas vidas, para que nós possamos conhecer primeiro quem é Deus, passar a conhecer o seu Filho, para que nós possamos entender realmente e que o Senhor Deus e o seu Filho e o Espírito Santo, eles vivem em comunhão, ele vive em harmonia. Só que ele tem as três formas como ele agiu, como ele se manifestou em todo o universo, e deixou escrito para que nós possamos realmente entender e compreender quem é este Deus. Um Deus que pode todas as coisas. Ele é soberano, ele não precisa do homem, ele toma suas próprias decisões. Para nós termos uma ideia, quem foi que deu para ele toda a instrução para toda a criação que ele formou, que ele fez? Porque ele é onipotente e ele é o dono da criação. Ele é o nosso sustentador. Nós precisamos e necessitamos do nosso Deus. Muitas vezes o homem tira a essência do seu Criador na sua vida. Muitas vezes ele crê no carro, ele crê no dinheiro dele, muitas vezes ele crê no emprego, ele crê em grandes propriedades, mas na realidade, quando morremos, porque todos nós vamos partir dessa terra, ninguém vai sobrar aqui. E primeiro eu quero deixar uma coisa bem clara na sua mente, para que você possa entender o que eu vou falar, que eu vou explicar. Para você ter uma ideia, nós não somos donos de nada aqui nesta terra. Aqui nós somos apenas, vou repetir, administrador. Porque quando nós fecharmos os nossos olhos, não tanto faz rico, como pobre, como presidente, como senador, pode ser lá quem for, pode ser negro, pode ser alemão, pode ser quem for, que fechar os olhos aqui, nem o último banho ele consegue tomar, porque outras pessoas é que vai dar um banho nele. Ele não vai conseguir nem trocar, nem vestir a roupa, a última peça de roupa, quando ele partir daqui desta terra para a outra dimensão. Então, quando nós começamos a imaginar, a discernir essas coisas, nós começamos a entender realmente que nós aqui não somos nada. A palavra, se nós começarmos a observarmos lá no capítulo 2 do Gênesis, versículo 7, diz que o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, fez um homem sem vida e soprou nas suas narinas o quê? O fôlego da vida, e o homem foi feito o quê? Alma vivente. Só que esse fôlego pertence ao Senhor Deus, é dele, foi ele que deu, então é dele. No momento que ele quiser tirar de nós, ele tira, porque é dele.
E não cabe nós, muitas vezes, queremos se justificar diante do Senhor Deus o porquê daquilo ou para quê daquilo. Porque tudo que acontece na nossa vida tem o porquê ou para quê. E o Senhor Deus, Ele sabe todas as coisas. E quando nós olhamos para a colocação da sua mensagem, da sua palavra, da onipotência e onisciência. Onisciência significa o quê? O Senhor Deus é o Criador, Ele é o conhecedor de todas as coisas. E o tema desta mensagem que eu deixei, eu não citei mais ou menos, é o tema Conhecendo Deus. Como que você vai conhecer Deus? Estudando as Escrituras, buscando a presença do Senhor Deus na sua vida, para que você possa realmente conhecer e entender que Ele é realmente onipotente, é poderoso, é soberano, é eterno, é infinito, é o dono de toda a sua criação. Ele é o provedor, é um Deus de misericórdia. E onisciência. Onisciência é que Ele é o dono do conhecimento de todas as coisas. Ele é o dono do conhecimento, Ele é o dono da sabedoria. E nós precisamos entender este Deus que criou os céus e a terra e toda a sua plenitude, e está olhando para todos os filhos dos homens, que está lá em Isaías capítulo 40, versículo 22. Ele está sentado sobre o globo da terra, olhando todos os filhos dos homens. E lá em Provérbios capítulo 15, versículo 3, está escrito que nada passa despercebido dos seus olhos. Ouvinte da palavra do Senhor Deus, vamos entender e compreender realmente que o nosso Deus, o Deus que criou o céu e a terra e toda a sua plenitude, Ele é o nosso sustentador, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o único Deus que também está escrito. Ele é onipotente, eu vou repetir, onisciente e onipresente, porque os seus olhos estão sobre todas as coisas. Nada passa despercebido dos seus olhos. Tudo está à presença do Senhor Deus. Quando nós achamos que nós podemos fugir e se distanciar do Senhor Deus, não, meus irmãos e ouvintes da palavra do Senhor, o Senhor Deus, Ele está presente em todos os momentos da nossa vida. Por isso está escrito, Ele é onipotente, Ele é soberano, Ele é eterno, é infinito, Ele é onisciente, Ele é conhecedor de todas as coisas. Ele é o dono da ciência, onipresente, Ele está presente em todos os momentos. O Senhor Deus é como um pai com um filho. No momento que você clama a Ele, Ele está pronto, de braços abertos, para nos atender pela sua graça e pela sua misericórdia. E que o Senhor Deus esteja falando grandemente ao coração dos ouvintes desse canal, que nós possamos aprendermos e entendermos quem é este Deus. É um Deus eterno, é um Deus que pode todas as coisas, é um Deus que nos enviou seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, para nos resgatar, para nos aproximar dele, para que nós possamos realmente ter esse acesso para conversarmos com ele. Está lá em Timóteo capítulo 2, versículo 5. O único mediador entre o homem e Deus é o Senhor e Salvador Jesus Cristo, que foi crucificado naquela cruz, morto e sepultado, e ao terceiro dia ressuscitou-se dos mortos, para que nós possamos realmente ter esse acesso de conversar com o nosso Deus e sentir realmente a sua presença, e que o Senhor Deus esteja nos abençoando, nos protegendo, nos ensinando e nos dando a oportunidade de cada dia que possamos ouvir a palavra
do Senhor Deus, entender e compreender a sua palavra. No nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo, eu te louvo, ó Deus, ó Pai de misericórdia. Amém.